criançada! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, Rosinha! Bom dia, tia Cati! Bom dia, crianças! Tudo bem? E você, como está, Rosinha? Eu tô bem, tia Cati! Já tava com saudade! Eu também, muita saudade. Como é bom a gente estar junto, né? Muito bom! Aprendendo sobre a palavra do Senhor, né? É muito importante a gente poder compartilhar e aprender sempre o que a palavra do Senhor ela tem para nos ensinar, né? E vamos começar lembrando que nós ainda estamos no período de pandemia e precisamos sempre usar as máscaras, né, Rosinha? Isso mesmo, né, tia Cati? Sim. O álcool em gel, Isso. lavar as mãos com água e sabão, não é mesmo? Isso, sempre, para que a gente evite de pegar, né, ser contaminado com esse vírus, que é muito ruim, tá bom? Então não se esqueçam, hein? E nós hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, dando continuidade do que nós temos aprendido no livro de Gênesis, tá bom? Para isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para que Ele venha falar ao nosso coração e nos ensinar um pouco mais sobre a sua palavra nesta manhã, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo lindo dia, pela minha família, pelos meus amigos. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e nos ajude a aprender um pouco mais sobre a tua palavra neste dia. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém! Amém! Então vamos contar a nossa história? A história de hoje, ela vai dar continuidade ao que nós aprendemos no Conectando do domingo passado. Vamos recordar, Rosinha? Nós aprendemos que Abraão era um homem muito especial, não é, Rosinha? Isso mesmo, tia! Isso, ele era amigo de Deus, porque Deus tinha chamado ele de uma forma especial para que ele deixasse toda a sua parentela, todos os seus familiares e fosse para uma terra que Deus ia mostrar. Olha, Muito interessante, né, tia? isso é muito difícil também, né, obedecer essa promessa do Senhor, né? É mesmo, né? Mas sem saber qual lugar era esse, né? Isso, Abraão não sabia para onde ele ia. Por isso, ele confiou no Senhor, acreditou na promessa de Deus, pegou a sua esposa, os seus animais e foi para o lugar onde Deus ia mostrar. E aí hoje nós vamos dar continuidade nessa história. Abraão então chegou na terra que Deus tinha preparado para ele. O nome dessa terra era Canaã. Que nome legal, né? E então, quando Abraão chegou nessa terra, ele estabeleceu ali, né, a sua casa, a sua família. E a primeira coisa que Abraão fez quando chegou neste lugar que Deus tinha falado, que Deus tinha preparado para ele, foi construir um altar. E sabe o que ele fez, Rosinha? O que, tia? Ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. Ofereceu um sacrifício ao Senhor, adorando a Deus pelo que Deus tinha dado a ele, pela promessa que Deus tinha cumprido a ele. Muito bom que ele fez, né? Sim, Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Mas hoje nós vamos aprender uma coisa que aconteceu, que
que nós não podemos imitar Abraão, sabia, Rosinha? Ah, é, tia? O que foi? Sim. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma coisa que Abraão fez que Deus não agradou ao Senhor Jesus, não agradou a Deus. E aí, quando Abraão estava lá naquela terra tão bonita que Deus tinha dado, a Canaã, a Bíblia vai dizer que houve fome na terra. No Gênesis, capítulo 12, no verso 10 em diante, vai dizer assim, olha, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão. Deixando-te com vida, dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tá vendo, Rosinha, a história? Ele mentiu, né, tia? Abraão, ele cometeu alguns erros que nós vamos aprender hoje para que a gente não repita. O primeiro erro foi que quando houve fome naquela terra, Rosinha, quando acabou a comida, porque estava muito seco, muito calor e as plantinhas não cresciam, os alimentos não cresciam, Abraão, ao invés de orar e conversar e pedir a Deus ajuda, ele fugiu. E ele era amigo de Deus e fugiu. Pois é. Abraão, ele ao invés de pedir ajuda a Deus, ele foi embora para o Egito com a sua esposa. Esse foi o primeiro erro de Abraão. Todas as vezes que nós estivermos passando por algum problema, por alguma dificuldade, que estivermos com medo, tristes ou preocupados, nós não podemos fugir. Nós precisamos pedir a ajuda do Papai do Céu. Né, Rosinha? Isso mesmo, né, tia? Sim, através da oração, pedir ajuda ao Senhor, falar com Ele como está o nosso coração, falar com Ele do nosso problema, para que Deus nos ajude. E Ele sempre nos ajuda, né? Sempre, Ele sempre nos ajuda. Esse foi o primeiro erro de Abraão. O segundo erro de Abraão, sabe qual foi, Rosinha? Qual foi, tia? Ele mentiu. Mentiu sobre a sua esposa, né? Isso, viu o que o texto vai dizer? Sara era uma mulher muito bonita, muito formosa. Ela chamava muito atenção pela sua beleza. E aí, quando estava chegando lá no Egito, Abraão ficou com medo dos egípcios, do faraó, se apaixonar por Sara e querer matar ele para ficar com ela. E aí então ele disse para ela que era para mentir, dizer que ela era irmã dele. Que feio, né? Sim, que feio. Não podemos contar a mentira. Não podemos, porque o Papai do Céu fica com o coração muito triste quando falamos mentira. E você sabia que, Rosinha, que não existe mentirinha ou mentirona? Para Deus não existe, não, tia? Não. Para Deus, mentira e pecado não tem tamanho. É tudo igual? Tudo igual. Tudo é pecado e tudo Deus fica muito triste. Tudo entristece o coração de Deus. Até quando ele queria só poupar a vida dele, né? Mesmo assim, ele devia ter pedido o socorro do Senhor e não mentir, porque mentir é muito feio e deixa o coração de Deus, muito triste. Por isso, nós não podemos mentir. E é a segunda coisa que nós estamos aprendendo hoje, Mentirinha? Não.
O nosso coração é do Senhor Deus e por isso nós não podemos contar mentiras, tá bom, criançada? E esse foi o segundo erro de Abraão. Depois que Abraão contou essa mentira, realmente o faraó se apaixonou por Sara e levou ela para o palácio para ficar com ele. Mas Deus mandou uma praga, uma doença sobre toda a família do faraó por causa do que ele tinha feito com Sara. E aí então o faraó, quando ele descobriu, ele falou: o que está acontecendo? Por que está todo mundo passando mal na minha família? E aí então ele descobriu que era um castigo de Deus, era uma praga que Deus tinha mandado, porque ele tinha pego Sara para ficar com ele no palácio, porque ela era esposa de Abraão, do amigo de Deus. E aí então o faraó mandou ele pegar Sara, sua esposa, pegar todas as suas coisas e ir embora do Egito, porque o faraó sabia que todo o problema que tinha vindo sobre a família dele só ia se acabar quando Abraão e Sara fossem embora. E foi isso que aconteceu. E aí hoje nós vamos agora aprender o terceiro erro que nós não podemos cometer. Qual é o terceiro erro? O terceiro erro de Abraão foi que Deus tinha prometido a Abraão que daria a ele um filhinho. Você lembra? Sim! A promessa de Deus para a vida de Abraão era que Deus ia fazer dele uma grande nação, que daria a ele filhos, netos, bisnetos e um povo muito, muito, muito grande. Tia, mas a Sara, ela podia ter filhos? Pois é, a Sara já estava bem senhorinha, bem idosa e ela não podia mais ter bebê. Ela era estéril. E aí que vem o terceiro problema, o terceiro erro que Abraão e Sara cometeram. Quando o tempo foi passando e que Sara não teve bebê, não teve um nenenzinho, ela não ficou grávida, então Sara começou a ficar com o coração ansioso, preocupado, com medo de como é que ia se cumprir essa promessa de que ela e Abraão iam ter um filhinho, se ela já estava ficando velha para ter um bebê, né? Porque quando a mulher vai ficando mais velha, fica mais difícil ela ter bebê. Mas aí, ao invés de Sara e Abraão confiarem na promessa de Deus, sabe o que eles fizeram, assim? O quê? A Sara pediu para que a sua escrava, Agar, tivesse um filho com o seu marido, com Abraão. Olha que confusão. E não pediram orientação de Deus, né, tia? Isso, não pediram orientação de Deus, não conversaram com Deus. E aí então o problema ficou grandão. Porque quando Agar teve o bebê, e o nome desse bebê era Ismael, quando Ismael nasceu, então Agar se sentiu dona da casa. E quem era a dona da casa? Sara. E aí, olha que confusão. Que confusão, Rosinha. Só porque a Sara não podia ter filho, ela teve e aí ela se achou a dona da casa, né? Isso. Ficou se achando a dona da casa e aí teve muita confusão. Tudo porque Abraão e Sara não confiaram, não esperaram a promessa de Deus se cumprir. E aí é por isso que hoje na nossa lição, nós precisamos aprender, Rosinha, que precisamos confiar no Senhor, que não podemos mentir, que não podemos desobedecer a Deus e precisamos sempre, conversar com o Senhor, sempre orar todas as vezes que nós estivermos com um problema. Porque Abraão, apesar de ser amigo de Deus, ele fez coisas que Deus não gostou, que deixou Deus, triste.
Os pecados de Abraão deixaram Deus triste. E quando nós cometemos pecado, nós também deixamos Deus triste e nós nos afastamos de Deus. E nós sabemos que nós precisamos ter Deus, bem juntinho da gente, né, Rosinha? É mesmo, né, tia? Isso, por isso, não podemos mentir. Temos sempre que conversar com Deus, tudo aquilo que está deixando o nosso coração preocupado, e precisamos confiar, porque tudo que Deus falou que Ele ia fazer nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Porque se nós fizermos isso, então nós não vamos ter confusão, igual Abraão conseguiu confusão para a vida dele. Certo, Rosinha? Certo, tia. Ô, tia. Oi. Mas aí, mesmo assim, Deus deu um bebê para Sara, não deu? Sim, Deus deu um bebê para Sara. Sara teve depois um bebezinho muito lindo, porque Deus não tinha prometido? Sim, Deus foi fiel com eles mesmo assim, né? Sim, mesmo assim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós cometemos um pecado, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que nós entristecemos o coração de Deus, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos e perceber que o que nós fizemos não é legal, Deus fica triste, e nós pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoa. E isso que aconteceu. Quando Abraão percebeu que ele tinha errado, ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou e cumpriu a promessa que Deus tinha feito na vida de Sara e de Abraão. E eles tiveram então um filhinho que se chamava Isaac, que significa sorriso, alegria. E no próximo Conectando, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa história. Ai, que bom, tia! Isso, e hoje o principal é que nós temos que aprender. Não mentir. Não mentir, não podemos mentir. Nós precisamos sempre confiar em Deus, sempre, 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 sempre. E nós não podemos fazer as coisas sem pedir a ajuda de Deus, né? Porque Abraão fugiu porque ele não pediu a ajuda de Deus. Certo? Certo. Senhor, estou aqui, arrependido por tudo que fiz. Perdoa os meus pecados, me limpa de toda maldade, por achar que eu mereço ser ouvido por ti, pelas boas coisas que faço e não pela tua graça e bondade. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti.
meus pecados, porque eu sei que o teu sangue me limpa e me purifica, e assim a minha oração é respondida. Eu entendi que os meus pecados me afastam de ti e atrapalham minhas orações de serem ouvidas por ti. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, Senhor. Me limpa, me purifica. Confesso a ti todos meus pecados. Me limpa, me purifica. Me arrependo, Senhor. Então hoje nós vamos ficando por aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos, agradecer ao Senhor pela essa história, para que Deus nos ajude a não cometer os mesmos erros que Abraão cometeu, para que nós sejamos bons amigos de Deus. Vamos orar? Sim, tia. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história, por esse lindo dia, pelo privilégio que nós temos de aprender a Tua Palavra, e nos ajude a sermos obedientes ao Senhor, a sempre confiar no Senhor e a sempre conversarmos com o Senhor sobre tudo que vai no nosso coração, para que nós possamos ser bons amigos de Deus e assim, Senhor, que nós não venhamos a entristecer o seu coração. Nos ajude, nos abençoe cada uma das crianças que estão na sua casa aprendendo essa história e nos ajude a sempre, Deus, fazer a tua vontade. Obrigado por tudo. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ficando por aqui hoje, não é, Rosinha? É mesmo, tia, mas semana que vem estamos de volta. Isso, tá bom? Tchau, criançada.